Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Omnimedia Cast, o podcast que traduz a visão do Omnimedia Group, onde dados, tecnologia e criatividade se encontram para transformar negócios. Aqui a gente traz insights, dicas e histórias dos maiores profissionais do Brasil em termos de marketing, growth e operações de receita. Eu sou Paulinho Braga e hoje eu vou conversar com Diego Nakagawa, executivo de marketing com mais de 15 anos de experiência, liderando estratégias de crescimento, branding, CRM, performance e dados, com passagem por grandes operações e hoje à frente do marketing da Chili Beans. Diego, seja muito bem-vindo ao Omnimedia Cast. É um prazer ter você aqui hoje comigo, viu? Muito obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui. Espero poder contribuir com vocês aí. Que legal. Eu tenho certeza que vai ser um episódio riquíssimo. Vamos ouvir tua história, ouvir teus insights, tuas dicas. E assim, para começar, o que eu queria? Eu queria que você contasse a tua história, né? Legal. Desde a tua formação, pelas empresas que você passou. Hoje você está num cargo super relevante de uma das empresas mais bacanas que tem no Brasil. Total. E tem muita gente aqui que está iniciando a carreira e gostaria de entender, né? Como fazer para chegar num cargo como esse, numa posição tão almejada. Legal. Bom, eu tenho 35 anos, comecei na tecnologia. Meu background é tecnologia porque, influenciado pelos meus tios que trabalhavam com tecnologia, eu achava que depois que saí do ensino médio, conhecia tudo, mas não conhecia nada e fui para tecnologia. Tenho duas formações em tecnologia, análise e redes, a parte de segurança, e depois eu conheci publicidade, de fato. E aí quando eu fiz um turnaround total, de sair de exatas tecnologia para comunicação, humanas. Mas você se formou Eu me formei em exatas, eu me formei em tecnologia. Tá. Eu tenho duas formações, uma em análise de sistemas e outra em redes de computadores, que é a parte de segurança. Legal. E aí depois eu fiz pivotei e fui para comunicação. Muito importante ter a base de tecnologia, porque hoje basicamente me ajuda em muita coisa. Acho que no mundo hoje dificilmente a gente não fala do meio tecnológico para ajudar desempenho nas comunicações, no marketing, até mesmo na saúde. Hoje a tecnologia está muito envolvida em tudo. E depois fui para publicidade, me formei em publicidade e aí eu comecei a minha carreira. Trabalhei com tecnologia efetivamente, desenvolvimento de software para ATM, caixa eletrônico, coisa que, até hoje já tá ficando até retrógrado, né? Tem pouco caixa eletrônico hoje, não tira mais, mas eu comecei com isso, trabalhando numa das maiores empresas de ATMs no Brasil e do mundo. Depois eu migrei, fui para agências de publicidade para conhecer um pouco melhor, aí já mais na área de comunicação, de publicidade e propaganda, e aí fui para uma empresa mais de saúde, foi quando eu comecei a trabalhar um pouco mais com saúde, que era uma BPO. Inclusive, um dos projetos que eu desenvolvi aqui no Brasil foi o Odonto Santander. Santander e Zurich queriam trazer um novo produto no Brasil e tudo mais. E essa empresa era um BPO que fazia toda a parte de estruturação, de alinhamento com diligência com a ANS, porque tem saúde envolvida e tudo mais. A gente tinha essa plataforma e foi o projeto que eu desenvolvi lá e a gente colocou para iniciar aqui no Brasil, isso em 2017. Depois de 2017 eu fui para o franchising, em 2018, foi quando de fato eu conheci franchising, que para mim é uma das vias e umas formas de empreender no Brasil que mais dá sucesso, porque você está falando de um modelo testado e aprovado, né? O Brasil, naquela época, para você ter uma ideia, em 2018 tinha cerca de quase 2.000 marcas, hoje está mais de 3.500, né, marcas no Brasil de franchising, mais de 3% do PIB transacionado só no franchising. Então, assim, é uma força motriz do investimento e do empreendedorismo brasileiro super importante. E aí fui para a 5ASEC, maior rede de lavanderias do Brasil e do mundo. 5ASEC tem mais de 2.000 unidades no mundo, se eu não me engano, 34 países. O Brasil era a principal operação. Quarto da operação mundial em termos de unidades era aqui no Brasil. Uma empresa francesa da década de 70, o Brasil chegou aqui no começo da década de 90, modelo franchise, e começou a expandir muito forte, né? É uma marca muito forte, trabalhei lá, depois tive uma migração para... Mas isso aí, só para entender, lá na 5ASEC você... Estava no marketing, na tecnologia? Eu comecei com uma parte mais de inteligência de mercado, dados, insights. Legal. Depois eu fui migrando tecnologia, martech e marketing. Então, assim, parte da minha formação é muito uma formação de martech. Como eu concilio tecnologia, dados, insights com marketing, comunicação e branding. Então, brand performance e tudo mais. Então, eu tenho é perfeito, né? Recentemente eu
recentemente não, já faz um tempinho, mas numa entrevista eu disse que o CMO do futuro ele é menos publicitário e mais engenheiro, né? Os publicitários ficaram meio putos aí, me cancelaram, mas cara, é verdade, né? Você tem que ter essa visão muito mais de dados, de entender realmente insights do que daquela grande sacada publicitária, uau, tal, né? Eu tenho assim, por mim, que uma grande ideia, ela consegue tangibilizar a marca no final das contas, né? Uma grande ideia, ela consegue dar amplitude, é uma coisa que, de fato, potencializa. Entretanto, só viver da grande ideia te coloca num risco muito grande, porque quantas grandes ideias todo momento você tem? Então, o transacional, tudo que o cliente está te dizendo, a forma como ele gosta de consumir, ele está te dizendo todos os dias o que ele gosta mais da sua marca em termos de consumo, o que faz sentido para ele em cross-selling, upselling e tudo mais. Então, assim, se você não tiver uma visão de dados para te garantir que o business feeling ratifique o caminho que você está seguindo, ou ratifique o caminho de uma grande ideia, dificilmente você vai ter toda hora grandes ideias e tudo mais. Você vai ter que ficar dependendo de boas eurecas, né? E não é a gente toda hora que está tendo muitos insights desse jeito. Não é fácil, no né? dia a dia. A gente, enquanto agência, o pessoal sempre fala assim, eu quero um novo posto Ipiranga. Eu falo, cara, todo mundo, né? Eu quero uma propaganda igual a da Brastemp, cara. Todo mundo, mas assim, aquilo acontece uma vez a cada pares de anos, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, o cliente está te dizendo a forma como ele quer consumir, o que ele gosta de consumir da sua marca, né? Todo momento. Então, acho que aliar isso com dados, insights, grandes encontros, né? Grandes finds dessa base de dados com estruturação de brand, arquitetura de performance e tudo mais, eu acho que é o principal no futuro mesmo, é você conseguir ter esse bom alinhamento, não ficar engessado por conta dos dados, mas também não ficar somente pela ideia. É como a ideia consegue ratificar um caminho, um posicionamento, um objetivo no futuro, né? E aí, beleza, depois eu fiz essa transição da 5ASEC depois voltei para odontologia, voltei para saúde, para uma das maiores franqueadoras também de saúde, a Odonto Company, 6ª maior franquia do Brasil. É a 6ª maior do Brasil? Mais de 1.500 unidades. É mesmo, em número de lojas? Em número de unidades, sim, Poxa, pelo ranking da ABS. Interessante, cara. Não imaginava isso, de verdade. Gigante, assim, tem um baita, e sempre com um propósito muito profundo, que é de democratizar e gerar acessibilidade de saúde bucal para a população. Então, sempre teve esse objetivo muito forte, né, de proporcionar saúde bucal com qualidade, mais acessível. Então, por isso essa amplitude tão grande, assim, mais de 25 milhões de clientes atendidos nos últimos 10 anos, é uma potência. Que bacana. E tem muita recorrência? Então, dentro do mercado de odontologia, a gente tem um grande desafio, principalmente com o mercado brasileiro, que é de gerar consciência de prevenção. Sim. Então, o mercado, muitas das vezes, o consumidor brasileiro não se preocupa muito com a prevenção, de forma geral, né? Aí agora eu estou falando de onde eu estou na minha cadeira, né? De oftalmologia, ótica e tudo mais, que a Chili Beans também tem. Sim. O brasileiro se preocupa pouco com a prevenção, e aí muitas das vezes é sempre a correção, e na correção fica sempre muito mais caro, fica mais invasivo e tudo mais. Então, grande parte do desafio na Odonto era como que a gente melhorava a consciência de prevenção para todo mundo. Então, a cada 6 meses você tem que fazer uma limpeza, a cada 1 ano você vai fazer um check-up específico e tudo mais. Como é que a gente traz esse mote de consciência para todo mundo, né? Porque depois, quando você tiver que corrigir, possivelmente a correção vai ficar mais caro, vai ficar mais invasivo e tudo mais. Então, a recorrência serve daí. Então, deveria ter, pelo menos a cada 6 meses, todo mundo deve ir ao dentista, fazer pelo menos uma limpeza, fazer uma profilaxia, entender como que tá. Então... É o que eu faço. Eu acho que vou te falar que tem acho que uns 10 anos que a cada 6 meses eu faço uma limpeza e é só o que eu faço no dentista. Mais nada, porque assim... Quando você está prevenindo, o dentista já está identificando alguma coisa que possivelmente vai vir ser um problema, ou coisa do tipo. Então, essa deveria ser a recorrência ideal, a cada 6 meses, cada brasileiro. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, por diversos motivos e fatores que tem no mercado, né? Seja desde construção social, acesso à saúde e tudo mais, acaba tendo esses empecilhos. Mas a ideia seria essa.
Quando a gente faz um tratamento mais invasivo, aí você tem vários outros produtos, né? Você tem desde um produto que é um implante, por exemplo, que aí é um implante de um tipo de dente especificamente, ou então um implante de boca de arcada quase inteira, assim. Então você tem vários, tem grandes amplitudes em termos de serviços. Que virou muita moda aí na sociedade é aquela história da lente de contato, né? Cara, eu acho aquilo lá horroroso. Tem que tomar cuidado, porque não é uma coisa tão simples, tem que ter um profissional muito bem adequado para fazer. Popularizou demais, né? Daí eu acho que apareceu um monte de gente fazendo. Exato. Mas a Odonto Company não é essa pegada estética, né? Mas... a gente tinha até uma parte da estética como produto, mas não era tudo mesmo, grande parte, 95% do que era feito na Odonto era mais a parte de multidisciplinar, mas é mais a parte clínica mesmo, né? Então a parte estética era só um pedaço do faturamento total, dos clientes atendidos totalmente. Muito bom. E aí mais recentemente, eu fui convidado para assumir a cadeira de marketing da Chili Beans, uma marca que tem um punch gigantesco no mercado nacional, né? 30 anos de mercado nacional, uma marca 100% brasileira e que tem um lastro aí de um DNA muito forte, uma marca muito forte, que tem... né, um objetivo um propósito muito forte também todos os dias, assim, de fornecer atitude, design, lifestyle para todos os brasileiros e tudo mais, assim, é uma marca que tenho muito orgulho de fazer esse movimento. Eu lembro claramente quando a Chili Beans entrou no Brasil não, porque ela é brasileira, né, mas quando ele começou, né, o Caíto começou as primeiras lojas, cara, eu lembro muito bem. Modelo de quiosque, e daí falava, cara, só uns óculos diferentões, uns negócios mais assim, um preço acessível, né, comparado com o mercado, os óculos de grife aí, estrangeiras e tudo mais. Cara, era um barato, né, você ia lá no quiosque, cara, comprava, saía com 2, 3 já, né. Exato. E sempre foi isso um objetivo muito grande, né, a Chili Beans democratizou exatamente o acesso ao óculos, mas considerando que cada um tem seu estilo, cada um tem sua forma de agir, de pensar, de se vestir, de se expressar, e acho que esse é o grande barato, assim, a Chili Beans tem um portfólio gigantesco de coisas muito autorais dela, tecnologias inovadoras que trouxeram para o Brasil, assim, foi a primeira marca a trazer, tem o óculos Flap, que é uma... Explica melhor essas tecnologias aí, que eu acho que é legal. Um óculos que a gente tem, que chama Flap, que é uma coleção, que ele tem na lateral aqui ele tem uma camadinha a mais aqui assim, como se fosse uma proteção na lateral. Isso foi uma tecnologia que ninguém tinha trazido para o Brasil, a Chili Beans foi a primeira a desenvolver e inovar no mercado brasileiro. Mas a Chili Beans não fabrica no Brasil, né? Hoje não. Tá. Mas no começo sim. No começo sim. Sim. Então os atributos de haste, atributo de animal print, que era uma coisa que, putz, não tava, ou era o óculos que, até o Caíto conta isso, né, ou era o óculos do camelô, que era super descartável, sim, ou era o óculos de grife, não tinha um meio termo, né, onde tinha qualidade, com design e tudo mais. Então tudo é produzido em termos de design, é tudo produzido hoje na Chili Beans, aqui nacionalmente, designers nacionais, olhando para tendências de mercado, trazendo coisas inovadoras, assim, em termos de tecnologia e design é onde a Chili Beans mais tem atributos, né? Tem coisas diferentes, óculos diferentes, mas cada um para o estilo de brasileiro diferente, assim. Maravilhoso. E me conta, e como é que é trabalhar com o Caíto, cara? O Caíto é uma figura, né? O Caíto é uma figura, mas é um cara incrível, assim. Eu tô há pouco tempo trabalhando lá, mas é um cara incrível, com uma mente muito criativa, muito justo. Acho que esse é um grande bom, assim, um valor que eu gostei muito, assim, que a gente se identifica bastante, que é um cara muito justo, com um olhar muito claro para as pessoas, um olhar, sabe, de dar voz para as pessoas que estão no dia a dia fazendo a coisa acontecer, de trazer o time para colaborar em conjunto, falar, putz, a gente acredita que quem constrói isso daqui são todos vocês no final do dia, né? Então esse é o grande, para mim é uma grande virtude do Caíto. E ele é um cara genial, assim, em termos gerais. Toda hora tá pensando em alguma coisa nova, pensando em alguma coisa disruptiva, provocando o time, o que a gente pode fazer de diferente, o que a gente pode fazer de novo. Acho que esse é um dos grandes virtudes, assim, aspectos do Caíto. Um dos grandes empreendedores brasileiros, né? Acho que se a gente fosse listar aí
10 a 20 empreendedores, o Caíto com certeza estaria nessa lista aí dos 10. Ah, sem dúvidas. Hoje ele é o quarto maior palestrante do Brasil. É mesmo? Não sabia, não imaginava. Em termos de palestra, ele é o quarto maior palestrante hoje no Brasil. Assim, a gente tem um movimento de fazer com que ele vire o primeiro. Olha, a gente consegue. mas no número de palestras ou no cachê? De palestras. No número de palestras que ele dá? Quantidade de palestras. Tá trabalhando pra caramba, então. Tá, em termos de palestras, tá. Só no ano passado foram 52, então uma cada semana, basicamente. Nossa. É isso. E eu imagino que assim, essa decisão de aceitar o convite da Chili Beans deve ter sido uma decisão não muito fácil, né? Porque você, até onde eu sei, você estava feliz na Odonton Company, estava satisfeito com o que você estava fazendo, estava entregando um resultado muito bom e tudo mais. Não deve ter sido uma decisão tão fácil. Queria que você contasse um pouco dessa decisão e também, se você puder contar assim, quais decisões que você tomou assim ao longo da sua carreira, que você falou assim, cara, essa decisão que eu tomei foi fundamental para poder construir o Diego de hoje e chegar onde eu estou. Não foi fácil de fato, mas é que quando você recebe um convite, né, você tem essa oportunidade de trabalhar com um dos maiores empreendedores, né, não que a Odonto não tinha o SMZTO lá, Semenzato, conheci, cara fantástico também, segundo Shark que eu trabalho, né, o primeiro é Semenzato, o segundo agora é o Caíto, segundo Shark. Mas, Chili Beans eu vejo pelo desafio, pelo propósito, pela atitude, pelo tamanho da marca, pelo brand equity que tem, né? A gente tem uma possibilidade de fazer um trabalho extremamente significativo, revolucionar. Tem um trabalho de uma segunda vertical dentro da Chili, que é a ótica, que é uma preocupação que o mundo inteiro está olhando para isso, né? No futuro. Eu queria que você falasse um pouco isso, porque assim, eu acho que todo mundo conhece aqui a Chili Beans como aqueles óculos escuros estilosos e tudo mais e que cabem no bolso, né? Depois eu queria que você falasse um pouco sobre esse lado da ótica, do óculos de leitura, né? Enfim. Exato. Não, e olhando para o futuro é uma preocupação, mas a gente pode entrar com mais detalhes depois. Então, por isso que eu fiz esse movimento. Acho que é super saudável. O mercado precisa também de alguns movimentos para você oxigenar a cabeça, olhar para coisas diferentes, em diferentes prismas. E, tô tranquilo e feliz com a decisão tomada. Assim. Tem um legado que eu deixei em todas as outras marcas que eu saí. Então, uma preocupação que eu tenho como profissional é de sempre deixar um legado, entrar com a cabeça erguida, sair com a cabeça erguida, porque eu acho que isso é fundamental. O mundo corporativo é um ovo e toda hora a gente está batendo nas paredes. Não tenha dúvida, né? Exatamente. Mas assim, em termos gerais, eu sempre fui muito profissional com as minhas decisões, sempre fui muito profissional com todo mundo que me deu a confiança de trabalhar. E em termos das escolhas, talvez a escolha que mudou bastante minha vida foi ter saído do mercado corporativo mais tradicional de saúde e ido para franchise. Isso em 2018. Meio de 2018, foi quando eu saí da BPO que eu trabalhava e fui para 5ASEC como marca na franchise. Eu cheguei na 5ASEC no meio do ano, tinha acontecido a ABF, e eu fui na ABF em 2018, para conhecer, para entender o que é o mercado. Eu já tinha uma proposta e tudo mais, e eu fui conhecer. E quando você começa a conhecer, ver como que o franchise pulsa de fato, qual que é a temperatura, uma série de marcas, stands gigantes, muita gente rodando os pavilhões lá do Center Norte e tudo mais, você começa a entender, aqui é um lugar onde faz Brasil, e é varejo. Varejo é onde faz Brasil hoje. Brilhante. Né? Varejo é que pulsa, varejo é que faz, o agro tem todo o seu destaque também, mas a gente sabe que o varejo hoje está precisando de um pouco mais de olhar, de carinho, porque a gente está cada vez com uma taxa de juros que é muito... pune muito o nosso modelo de negócios, a gente tem uma inflação que pune muito a capacidade do cliente, né, dos consumidores de consumir de fato, então a gente precisa olhar um pouco mais para o varejo com mais carinho. E em 2018 eu fiz essa mudança, saí do mercado mais tradicional, talvez assim, e fui para o franchising. E aí talvez essa tenha sido uma das escolhas que mais, hoje olhando, né, no retrovisor, eu falo, legal, né? E assim, aí agora você está se tornando aí uma referência, né, de um profissional nessa área aí de franchise. Mas você falou da taxa de juros, eu fico imaginando, né, o quanto isso impacta na estratégia de crescimento das redes de franquia, porque hoje o franqueado, entre colocar o dinheiro dele no banco aplicado para ter aquele rendimento sem nenhum risco, você tem produto financeiro hoje de renda fixa que te remunera pelo menos a taxa Selic mais alguma coisa, né, no final do ano.
Então, isso é outro problema, né? Quando a gente tem uma taxa básica de juros que te remunera mais com capital alocado em uma renda fixa, dificilmente o cara vai olhar e vai querer empreender, vai querer gerar trabalho, né? E a gente está disputando com isso. Então, obviamente que a gente precisa que uma taxa de juros básica seja diminuída, uma inflação mais controlada, para que o capital humano e o capital mesmo de investimento gere mais dinheiro, gere mais emprego, faça com que o dinheiro circule de fato, né? Não alocado somente numa renda fixa. Isso é um grande desafio. Hoje eu não disputo com o meu concorrente para abrir ou não uma unidade de negócio, eu disputo com a renda fixa, né? Então, no final das contas, é até um pouco injusto, porque você tem o risco do negócio, que é natural. Agora, falando de concorrentes, a Chili Beans, assim, concorre, obviamente, com as óticas que vendem todas as marcas, enfim, multimarcas. Mas como uma marca única, não tem um grande concorrente no Brasil, pelo menos eu não conheço. No Brasil, a Chili Beans, ela tem... É o único lugar onde a Ray-Ban perde em termos de market share. Perde para vocês? Perde pra gente, exatamente. Olha. Enquanto a Ray-Ban tem 9% de market share, a gente tem 23%. Isso considerando que a Ray-Ban tem 89 anos e a gente tem 30. Então, assim, é o único lugar, a única praça do mundo em que a Ray-Ban perde. Obviamente que é a construção, né? A construção de marca. E a Luxottica nunca quis comprar Chili Beans? Nunca pensou? Não sei, assim, em termos gerais deve ser que sim, em algum momento deve ter pensado, mas por hora não. Mas esse é o capital de brand equity que a gente tem, né? É uma marca que nasceu exatamente para tomar um território, para tomar um espaço, tem muito DNA, é muito bold, é ousado e tudo mais, mas traz esse apetite, né, e de entregar o máximo possível de acesso para quem quer ter estilo e tudo mais. Então, em concorrência, a gente está falando, hoje no mercado nacional a gente tem outros concorrentes, talvez não o cara que vai comprar óculos escuros, mas eu concorro com o shopping como um todo, né, no final das contas. Quando você pensar num presente, né, numa coisa que assim, não necessariamente esteja precisando, você concorre com qualquer outra coisa que está no shopping. E a Chili Beans tem um território muito dentro da moda, muito dentro da música, muito dentro do lifestyle e tudo mais. Então você acaba concorrendo um pouco com a moda, por exemplo, né? Você concorre com uma outra ótica, mas também você concorre com uma rede de roupas e tudo mais. Então, assim, são esses parâmetros que a gente tem. Cara, do ponto de vista de marketing, né, eu acho que marketing, apesar do mercado de franchising ser um mercado sensacional e ter muitas coisas que encantam, né, que enchem os olhos, existe um desafio grande aí no marketing, né, assim, a questão de como fazer o marketing regionalizado e bem feito para todos os franqueados, aquela história de fundo de propaganda, faço eu ou não, faz o franqueado, quem que faz, quem que não faz. Eu queria que você contasse um pouco dessa realidade, como que é o marketing dentro de uma rede de franquias? Cara, eu tive o privilégio e a sorte de trabalhar com 3 marcas que são extremamente capilarizadas no Brasil inteiro. Então, assim, se tem uma coisa que é desafiadora, é marketing dentro dessas camadas. Porque o Brasil é muito heterogêneo. Não adianta a gente achar que a fórmula de São Paulo ela vai funcionar para todos os lugares, porque não funciona. Então eu tive o privilégio também de viajar muito, de conhecer desde o interior do Tocantins até o norte, nordeste, sul, centro-oeste, para entender a parte local, né? Então, em termos gerais, qualquer marca que tem esse desafio de falar de Brasil, ela tem que considerar para mim que são 3 camadas importantíssimas. A primeira camada é a camada que eu chamo de plataforma, que é uma camada de branding mesmo, que é o mais nacional. E aí você tem um outro círculo, que é a segunda camada, que é uma camada que você desce um pouco mais para a regionalização, né? Sul, Sudeste, Centro-Oeste. E tem uma terceira camada, que é a camada do PDV, que é o local, que é onde o franqueado tem o máximo de interferência, de influência, de capital político e tudo mais. Esse daqui, para mim, é o grande jogo. E para mim, o desafio não é como você faz isso de uma forma geolocalizada especificamente, mas é como você transfere know-how para o franqueado dentro de um guarda-reio de brand. Porque você não pode ser muito engessado, olha, tem que ser exatamente dentro desse quadrado, porque dentro desse quadrado eu não estou conseguindo falar com todo mundo. E eu não gero identidade, eu não gero rapport dentro daquela região especificamente.
né? Então trabalhar esses guarda-reios, deixar essa flexibilidade para que o franqueado, por exemplo, no meio do ano, eu não vou conseguir ficar falando de inverno ou outono, porque em São João, no Nordeste, está rolando uma das maiores festas do Nordeste possível, né? E aí eu pego o carnaval e acho que o carnaval vai ficar somente num eixo e as coisas acontecem de forma diferente no Brasil como um todo, né? Sem dúvida. Então não adianta eu ter uma plataforma única achando que eu vou falar com todo mundo. Primeiro, conseguir ter definição clara de que plataforma de brand que eu tenho, baseado nessa plataforma clara, como é que eu consigo regionalizar ela de forma a que eu consiga trazer um pouco mais de flexibilidade para o franqueado ter o sotaque do lugar. Eu falo que a gente tem que conversar o sotaque da região. Perfeito. É o nordestino, é no norte, no centro-oeste, no sul. O sul tem a farroupilha, por exemplo, que é uma festa super importante. Como é que eu vou trazer a plataforma da marca dentro dessa conversa, dentro desse território que é super importante para o sul? Né? Vou para o norte, tenho lá o Festival de Parintins. Como é que eu tenho uma plataforma brasileira de verdade em que eu consigo chegar nesse território e colocar a marca inserida nisso, né? Então acho que esse é o grande desafio para a marca, mas ter algo definido e claro no começo é super importante, porque eu consigo definir quais são os meus guarda-reios para o franqueado ter mais flexibilidade. Em termos de Fundo Nacional de Propaganda, o quanto a marca consegue ser relevante para que quando o franqueado tiver algum esforço de marketing local, eu consiga diminuir CPL, eu consigo diminuir CAC, eu consigo ter uma amplitude maior porque eu já tenho conhecimento de marca, eu não preciso me apresentar, eu não preciso fazer uma estratégia de awareness mais forte naquele lugar, porque a marca, de forma geral e nacional, ela já se apresenta, né? Ela já tem território, e o franqueado ele consegue amplificar esse território localmente. Então acho que esse é o grande desafio para mim, e sempre ficou muito claro que em todas as marcas que eu trabalhei, esse daqui para mim é o framework que mais funciona. Maravilhoso. Diego, eu queria te fazer uma pergunta, cara, assim, não tem por onde fugir, sobre inteligência artificial, né? Eu queria que você contasse um pouco de você, Diego, como é que você está surfando essa onda aí de inteligência artificial, de que forma você está usando isso, essa tecnologia a seu favor. E também lá na Chili Beans, como é que vocês têm usado isso, mais especificamente na sua área, mas também se você souber de outras áreas, eu queria que você contasse um pouco aí para a nossa audiência como é que a inteligência artificial está impactando aí os negócios e a sua vida. Cara, assim, em termos gerais, não tem para onde fugir no final das contas, né? Seria surreal eu querer nadar contra uma tendência que já acho que não é mais nem tendência, já começou a virar a verdade absoluta, né? Acredito muito que a inteligência artificial é um super meio para que a gente consiga provar conceitos mais rápidos, melhorar a jornada de consumo e ser mais eficiente. Obviamente que eu tenho uma máxima que eu não posso ser prefeito de ano de eleição. E eu vou explicar o que isso significa na minha cabeça. Agora eu fiquei curioso. Todo ano de eleição aparece a prefeitura fazendo recapeamento de asfalto. Certo. Mas a gente sabe que o grande problema não é isso, né? Existe uma questão de causa ali que é muito maior. Então não adianta pegar uma inteligência artificial para recapear um problema, processo que eu tenho. É pegar a inteligência artificial para realmente eu alocar em coisas que eu tenho uma causa efetiva para eu resolver essa situação em específico. Então eu sempre faço esse paralelo. Não adianta a gente ser prefeito de eleição. Pega lá a inteligência artificial e fala, não, agora eu tenho inteligência artificial para fazer atendimento. Aí quando você vai fazer o atendimento, a experiência é extremamente ruim, né? Aquela coisa de tipo, puta, engessada, não é resolutiva. Então eu só gerei transtorno pro meu cliente. Recapeei o asfalto, mas eu sei que daqui a 6 meses eu vou estar com um buraco de novo lá. Então esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é identificar dentro da jornada de consumo aquilo que eu consigo trazer inteligência artificial, identificar dentro de processos de marketing aquilo que eu consigo trazer inteligência artificial para gerar mais eficiência, para gerar mais escala, porque hoje a gente precisa, no final das contas, né? Como é que eu consigo trazer inteligência artificial para o meio criativo sem perder o craft, sem perder a criatividade mesmo que envolve qualquer tipo de big idea, mas que eu consigo potencializar e escalar isso para diversos Brasis que a gente acabou de falar. Esse é um grande desafio. Certo. E a gente tem trazido um pouco dessa tecnologia para dentro disso, para entender um pouco melhor de como que a gente consegue fazer, mas sem perder a essência do craft, sem perder a essência da big idea e tudo mais. Em contrapartida, você consegue trazer a inteligência artificial de forma muito mais estruturada para fazer relacionamento com o cliente,
Acho que é fundamental. Hoje todo mundo está no WhatsApp, todo mundo está numa rede como essa. Como eu consigo trazer inteligência artificial para tirar o esforço humano, que é repetitivo e que talvez não traga tanto valor especificamente no primeiro momento, e consigo escalar isso com uma tecnologia onde eu consigo treiná-la, onde eu consigo colocar guardrails muito bem específicos, consigo falar do DNA da minha marca e consigo trazer um pouco mais de humanização. Aí eu acho que a gente começa a ganhar jogo. Aí a gente começa a alocar a inteligência artificial dentro de uma jornada em que eu gero menos ruptura, gero menos colisão e atrito com o meu cliente e começo a ter um pouco mais de organismo. Aí eu gosto da inteligência artificial aplicada. Então isso a gente tem trazido, uma das minhas provocações dentro da Chile e até em outras marcas que eu já tinha feito desde 2022, 2023 a gente já está falando sobre isso. Desde 5ASEC eu já falava sobre inteligência artificial para fazer FCR, First Call Resolution ali de algumas coisas. E hoje acho que a gente está com uma evolução de tecnologia cada vez maior que dá um pouco mais de acesso, que entrega mais tecnologia embarcada, entrega uma experiência de usuário muito melhor. Por exemplo, a gente está fazendo um projeto em ter um provador virtual com inteligência artificial dentro do WhatsApp. Putz, o cara vai lá, gostou do modelo, manda uma foto do rosto dele, eu já consigo aplicar o modelo no rosto e mostrar para ele como vai ficar. Porque isso já existe, né? Insight, né? Insight já tem isso, né? Só a ideia é levar isso para o WhatsApp. Exatamente. Tá. Para que a gente consiga se apropriar de uma ferramenta que está na nossa mão. É sensacional, né? Você vê a foto de como é que você vai ficar com o óculos, cara, você resolve ali, né? E em contrapartida, você tem que ter uma experiência de consumo na loja física super envolvente, porque eu não quero competir uma coisa com a outra, eu quero melhorar a jornada. Porque hoje, no final das contas, a jornada não é linear do cliente. Ela pode começar na loja, terminar no digital, ela pode começar no digital e terminar na loja. E como é que a gente consegue, né, amplificar esses dois mundos para o cliente ele entender que, putz, isso daqui faz parte do organismo dele. Faz parte do dia a dia, né? Faz parte da forma como eu consumo. Sabe que eu tive em janeiro agora, eu tive em Nova York na NRF. Primeira vez que eu fui, achei muito interessante e justamente o que mais se falava lá era isso, né? E o varejo hoje ele tem que gerar uma experiência, porque não faz nenhum sentido você sair de casa simplesmente para comprar um produto. É isso. Você compra o produto onde você está. Então, assim, eu vou numa loja porque eu quero ter a experiência daquela loja, eu quero vivenciar aquela experiência. Então, Nova York é um celeiro mundial aí de experiências, então a gente teve a oportunidade de visitar várias lojas, cara, e olhando justamente para isso. E algumas lojas são incríveis do ponto de vista da experiência, né? Exato. Eu acho que vocês devem pensar muito isso hoje também, né? Total. E a nova geração, a Gen Z, que em determinado momento, daqui a 5 anos, vai ser a maior consumidora de fato, né? Ela tem muito disso. Ela sabe, putz, nativa digital. Então, para ela, comprar pelo digital não é mais um problema, como as gerações mais velhas. Né? Putz, as gerações mais velhas tiveram que aprender a comprar no digital. Fazer cadastro, clica, coloca cartão e tudo mais. A gente teve que aprender. A geração Z já nasceu sabendo disso. Já. Né? Ela já é nativa digital, então assim, não tem medo de comprar, se não der certo o tamanho, e se não ficar bom, compra. Não tem medo. Bem. Então assim, por isso que é tão importante trazer experiências de marca, de consumo, né? Putz, por isso que a Chili Beans está no Rock in Rio, por isso que a Chili Beans está trazendo, porque a gente quer estar perto, do cliente, quer estar perto do consumidor para falar para ele, olha, a gente tem a melhor experiência, coloca o óculos no rosto, mas a gente também não está negligenciando o cara que consome digitalmente. Eu não posso deixar de considerar que esse cara existe. E como eu também consigo transformar essa experiência que ele teria na minha loja no digital. Talvez não vai ser da melhor forma possível, mas eu quero trazer isso. Eu quero que ele tenha a mesma sensação. Falar, putz, parece que eu estou numa loja da Chili Beans. Seja através do WhatsApp, seja através de um provador virtual no site, seja através da DM do Instagram. Eu quero que ele tenha essa sensação. Eu acho que a inteligência artificial vem muito para isso. Tem potencializado muito esse modelo e tudo mais, para que o cara consiga ver coisas que antes ele não tinha. Me veio aqui um insight agora, do ponto de vista de franquia, sempre é um desafio essa competição do e-commerce versus as lojas, as franquias, sim. Né? E tem sempre aquele negócio, e algumas franquias resolvem isso de forma bem inteligente, que o estoque sai da loja, dependendo da venda, que vai do e-commerce. Como que vocês resolvem essa situação para que
o franqueado ele não odeia o e-commerce achando que é um concorrente dele. Hoje na Chili Beans, como é que isso é gerenciado? Cara, assim, a gente faz de uma forma muito parecida com o mercado nacional, o mercado mais usual. Você tem o estoque transparente, a gente consegue, né, a vitrine infinita, a gente trabalha Ship from Store e tudo mais, para o franqueado não achar que o e-commerce é de fato um canibalizador, um concorrente. Sim. A gente está trabalhando também com TikTok Shop, algumas lojas fazendo TikTok Shop, porque também é uma forma de potencializar e aí trazendo um pouco mais de digitalização e um modelo de consumo da geração Z total. Então, na Chili Beans essa questão está um pouco mais administrada no seguinte sentido: o franqueado entende que o e-commerce é um potencializador de receita dentro da unidade dele, e a gente fez de uma forma, arquitetou de uma forma em que o ecossistema ele contribui para isso. Não é tirando venda lá da loja, mas de repente absorvendo um market share que seria para o meu concorrente. Então essa dinâmica está muito clara dentro da Chili Beans. Assim, se o cliente, de uma forma ou de outra, ele quer consumir no digital, eu espero que ele consuma comigo, não consuma com o meu concorrente. E o franqueado sabe, putz, que se ele estiver consumindo comigo, eu tenho mais market share, eu tenho mais óculos na rua, eu tenho mais experiência com a marca. Se ele tem mais experiência com a marca, quando ele estiver no shopping e quiser comprar um óculos escuro, ele vai lembrar de quem? Então é uma forma de eu trazer isso também para fixar cada vez mais o top of mind da marca dentro da cabeça dos consumidores. Maravilhoso. Cara, a gente está chegando aqui na parte final do nosso episódio, e a gente já falou bastante da tua carreira, das empresas por onde você passou, mas a gente já não falou do Diego. Queria que você contasse aí para a nossa audiência quem é o Diego, quais são os seus hobbies, o que é que você gosta de fazer, enfim. Legal. Bom, eu sou casado, tô com a Gabriele há 14 anos. 14 anos? Mas você tem quantos? 33? 35. 35, tá 14. Exato, a gente tá junto. Começou cedo, hein? A gente se conheceu na faculdade, cara. Caramba, muito legal. Conheceu na faculdade, namoramos, depois noivamos. A gente tá casado há praticamente 6 anos já, juntos mesmo, morando juntos. Bacana. Agradeço muito Minha mãe sempre me dizia que a gente tem que saber escolher muito bem a mulher que vai estar do nosso lado. Essa é um aprendizado que minha mãe sempre me dizia, assim. Então, eu tenho certeza que eu escolhi muito bem, porque a Gabi é a pessoa ou foi escolhido, né? Ou fui escolhido, exatamente, pode ser. Mas se fui escolhido, ainda assim, muito maior, muito melhor, porque foi um presente gigantesco. Alguém que, me proporciona todos os dias. Então, é uma mulher incrível. Gosto de ir pra academia, gosto de malhar, acordo cedo, acordo 4 horas da manhã todos os dias, basicamente. Mas por insônia ou porque quer acordar mesmo? Porque quero mesmo, virou hábito no final das contas. Mas você dorme que hora, só pra eu ter uma umas 10 horas, 10 e meia. 6 horas, 5 horas e meia de sono diário. Cara, é mais ou menos o que eu durmo, mas eu acho muito pouco. Eu durmo também 10 e pouco, acordo 4 e meia também. Mas por insônia ou por preferência mesmo? Cara, por insônia, assim, eu queria dormir mais. Na verdade, eu até queria dormir mais, mas não consigo. 4 e pouco, acho que o organismo ele fala, tá bom, deu pra você. Acorda. Às vezes até eu tento segurar um pouco e tentar dormir um pouquinho mais tarde para tentar acordar mais perto de amanhecer. Eu não sei, você tá acostumado e pelo jeito gosta, mas eu não gosto tanto de acordar escuro ainda, cara. Eu gosto de acordar quando tá começando a aparecer uma luzinha, assim, eu acho que não sei, eu me sinto mais conectado com a natureza, eu acordando e o dia acordando também, sabe? Eu acho que se eu acordo e tá escuro, acho que eu não tô muito conectado com a natureza, não é natural, vamos dizer assim. Não, eu gosto de acordar cedão, assim. E aí, o que você faz? Você acorda 4 da manhã e faz o quê? Cara, eu leio, aí eu tenho lá uma meta diária de páginas, né, para tentar ler o máximo de livros possíveis no ano. Então eu deixo lá uma meta diária de páginas, eu leio e aí depois vou pra academia. Aí eu vou pra academia, volto, aí tomo café, me arrumo, aí tomo café com minha esposa, depois ela vai trabalhar, porque ela trabalha mais longe do que eu tenho o privilégio de trabalhar 10 minutos de casa. Então maravilhoso. Isso é ótimo. E aí começa o meu dia começa às 8 horas na companhia. É Gabi, né? Gabi. E a Gabi trabalha com o quê? Ela trabalha com trade marketing. Ela é gerente de trade marketing numa empresa chamada Copenhagen. Olha aí, já gravei aqui com a Renata Vick. Exato, eu vi esse episódio. Aqui. Ela tá lá há 5 anos já. Olha. Agora que é com a Nestlé e tudo mais, mas ela tá lá há 5 anos já.
Que então bacana. aí a gente toma café de manhã, é um ritual sempre nosso de tomar café juntos e tudo mais. Aí ela vai pro trabalho, o trabalho fica aqui depois da Santo Amaro, ali perto, né, o trabalho dela, e eu vou pra Chile. Então 8 horas eu começo o meu trabalho, e eu gosto de acordar muito cedo, porque 8 horas eu já tô ligado nos 260, 360 no final das contas, né, e a galera tá chegando assim meio que, putz, acabei de acordar e tudo mais, então já começa o dia rendendo. Putz, além disso, gosto de cinema, gosto de restaurante, bastante restaurante, e viajar. Então, de forma geral, é isso. Muito low profile, no final. Somos muito parecidos, viu? Porque acho que praticamente tudo que você falou é tudo que eu também gosto, também faço. Acordo muito cedo, gostaria de dormir um pouco mais, mas acordo muito cedo. Também, mesma coisa, quando eu acordo, pego um livro e começo a ler, também tem uma metazinha diária de ler pelo menos 20 páginas, mais ou menos todos os dias, então eu leio. Depois treino. Que é um negócio que pra mim, cara, o dia não começa se eu não treinar. E nas horas vagas a mesma coisa, cinema, séries. Uma sériezinha, Fico muito com a minha esposa, eu tô numa fase que talvez seja parecida com a que você tá hoje, que assim, as minhas filhas já estão grandes. Né? Então acaba que as filhas grandes elas já não estão mais tanto dentro de casa, então eu fico muito eu e a minha esposa. Exato, né? exato. E o que é muito legal, então a gente acaba se curtindo demais, muito restaurante também, e viajar, cara, viajar é a coisa mais gostosa. Me perguntar assim, pra que você trabalha, eu falo assim, eu trabalho só pra pagar viagem. É isso aí, cara. Acho que é pra isso, trabalho. Viagem é maravilhoso. E se for para definir, seria maravilhoso dessa forma, assim, você trabalho para pagar viagem, é exatamente isso. Maravilhoso. Diego, eu queria que você fizesse suas considerações finais e contasse aí teus arrobas, onde o pessoal pode te encontrar nas redes sociais, para te seguir, acompanhar teus conteúdos. Boa, eu não sou muito high profile, eu sou mais low profile, mas eu tenho lá, meu Instagram é naka.diego, que é Naka de Nakagawa. No LinkedIn, Diego Nakagawa, vai achar... Tem vários Nakagawas? Tem, gente, tem, porque... E vários Diegos também? Diegos menos, mas Nakagawa tem bastante. Nakagawa tem muito. Mas me acha lá no Diego Nakagawa. Bom, em termos de considerações gerais, eu vejo assim, a gente está passando de forma geral, forma macro mesmo, né, Brasil, a gente está passando por um processo de transição, difícil em termos de varejo, a gente vê, né, os indicadores de varejo do ano passado não são tão interessantes, né? A gente está saindo a prévia do PIB, a gente cresceu, mas cresceu menos do que os últimos 5 anos. Então, assim, tem uma lição de casa que o Brasil como um todo tem que fazer, de olhar para o consumo mesmo de verdade, onde a gente roda, gira. O brasileiro que faz o Brasil de verdade, né? No final das contas, é o brasileiro do agro, é o brasileiro do varejo, é a galera empreendedora que levanta todo dia para fazer um Brasil melhor. E o marketing está passando por uma transição que são várias gerações consumindo no mesmo espectro de tempo, né? Uma nova geração que vem com um hábito completamente diferente, e os marketings têm que estar muito bem ligados nisso. Ligado com os dados daquilo transacional, que é o que paga o dia a dia, mas como é que vai fazer essa transição para trazer essa nova geração consumindo, tendo uma boa entrega de serviço, uma boa relação de consumo, uma boa experiência lá na ponta. Sem negligenciar o digital, sem negligenciar o físico, entendendo como que essas duas pontas elas conseguem potencializar a marca no final do dia, né? Acho que o maior aprendizado é que você tendo uma marca forte, potente no mercado, você passa por vários ciclos que o mercado vai ter, o Brasil sempre teve, é natural, sim, mas você passa, né? Passa cada vez mais forte e tudo mais. Então, assim, concentrar naquilo que você consegue fazer de melhor. Aí é o conceito do porco espinho do Jim Collins, faz aquilo que você faz de melhor, mas faz muito bem feito, concentra nisso, tira aquilo que de uma forma ou de outra despende energia ou tira atenção, concentra no foco, concentra naquilo que você faz de bom e sempre não negligenciando e olhando para as novas gerações, olhando para os novos desafios e as novas experiências que a gente tem que ter. Perfeito. Só essas considerações finais já valeram o episódio aqui. Espero que tenha valido alguma coisa mesmo. Bom, cara, te agradeço demais, foi um prazer. E pessoal, essa foi a história de Diego Nakagawa. Espero que vocês tenham gostado das dicas, dos insights. E se você gostou, lembra, né? Indica para os amigos, fala da gente para eles. E não deixa de seguir a gente no Instagram, no Spotify ou no YouTube, @OmniMediaCast. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Valeu.